Julho de 2025, TikTok. A rede social chinesa explodiu no mundo e explodiu por causa de uma chinesa, Sister Hong. A mulher divorciada que atraía homens por sexo em troca de melancia, peixe e leite. Mas a Sister era, na verdade, um brother. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Deixa vir comigo até o final. Esse caso comentado vai ser meio flash, assim, não tem muito o que falar, que muita gente me pediu, me mandou e eu acabei vendo essa história e você olha e fala, meu Deus do céu, quando a privacidade é quebrada, quando o privado é escancarado. Gente, se todo mundo tivesse os seus WhatsApps liberados, seus Facebook, suas mensagens no Facebook, no Facebook, no Instagram e tudo, quem estaria tão livre assim de passar por uma vergonha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga demais o que aconteceu com essa Sister Hong ali na China, porque o errado, na minha opinião, o erro de toda essa história é a gravação sem consentimento, o vazamento de imagens privadas. Eu não gosto, eu acho que isso é ruim. Eu acho que quando a gente passa, inclusive, a julgar moralmente o outro, a gente para de ver o crime, que existe. Um crime é que existe. Só que quase o ridículo é que grita mais no vídeo, né? Se não estiver entendendo muito, eu também não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu comecei a ser bombardeado por uma tal de Beto, você viu a Sister Hong? Você viu a Sister Hong? Sister Hong não está entendendo nada. Eu não uso muito TikTok, não é uma plataforma que me fascine tanto. Aliás, eu uso pouco celular, porque eu geralmente estou gravando. Não tem como, né? Não é que eu vou ficar usando celular se eu trabalho demais. Mas quando eu encontro meus amigos, eu prefiro só conversar, bater papo, sem ficar olhando o grupo de WhatsApp, assim por diante. Mas tomou uma proporção, uma explosão agora em julho de 2025, principalmente no TikTok, a história da Sister Hong. O que é a Sister Hong? Uma coisa assim. Me lembrou até a Mulher da Casa Abandonada, pela maquiagem que a gente vai descobrir que ela usa. Sister Hong era, até então, uma mulher divorciada que mora ali na China, em Nanquim, na China, e que ela se utilizava de plataformas de namoro e encontros sexuais online para encontrar homens que queriam ter com ela alguma relação sexual. Ela não buscava afetividade, ela não buscava namoro, ela não buscava marido. Ela buscava sexo. Qual o problema? Para mim, zero. E ela era muito clara, pelo que eu percebi, nas suas necessidades. Ela queria sexo. Quem começava a conversar com Sister Hong, conversava com uma moça, porque aparecia uma pessoa muito mais jovem, e com uma voz muito feminina. Eu vi os vídeos dela, eu acho, assim, ela estava querendo um pouco lembrar, sabe assim, a geisha dos anos 2025. Quem assistiu, por exemplo, Memórias de uma Geisha, o filme, se eu não me engano, é um filme de começo dos anos 2000, e até eu me lembro que ele foi muito batido, porque acho que foi gravado na China, mas o geisha é japonês. Eu li o livro há muitos anos. E geishas, rapidamente, geishas eram mulheres que iam para prostituição, mas elas faziam tinha umas casas de chá, tinha todo um ritual, não era só o sexo. As geishas virgens eram leiloadas, um horror. Isso aconteceu ali metade do século XIX, começo do século XX. Não sei se ainda existe no Japão, eu desconheço. Mas fica com aquela cara muito branca, aquele batom muito vermelho, aquele cabelo. Elas tinham uma coisa de enfaixar os pés, inclusive, para serem pés pequenos. O vestuário delas é muito marcante, é muito fácil de se lembrar do que é. E essa Sister Hong, ela tem uma coisa assim, ela sempre aparecia com uma franja, um Chanel, uma máscara muito branca, uma boca mais vermelha, umas roupas, ela fazia umas dancinhas para aquilo, mas sempre muito parecendo uma menina muito mais jovem. Os homens, então, chegavam a conversar por vídeo com ela e tudo mais, e pelo vídeo, né? Eles acreditavam que, já vi a foto, conversei com o vídeo, ela é desse jeito. O que ela pedia? Ela não pedia dinheiro, ela pedia diversão, sexo e alimentos. Aí esses homens, então, iam encontrar com essa mulher divorciada ali em Nanquim, na China,
e sempre levavam esses presentes alimentícios. Até porque na China a prostituição é crime, tanto o cliente como quem se prostitui. Pelo que eu levantei, a penalidade é até baixa, são 10, 15 dias de cadeia no máximo, é raro ter isso, geralmente são 5 dias de alguma coisa a mais, paga-se uma multa, tem alguma coisa assim, mas é crime. Então ela não teria ali uma troca financeira para não dar para a Sister Hong essa pecha de prostituta. Quando os homens chegavam, e eu particularmente acho que prostituição é uma decisão, no Brasil não é crime, porque é crime no Brasil você ganhar dinheiro em cima da prostituta, do prostituto. Eu acho que assim, quem decide isso é quem vai e os motivos que fazem a pessoa ir por esse caminho. Mas eu não questiono, eu não moralizo, eu acho uma bobagem fazer esse tipo de coisa, é uma decisão daquelas pessoas assim por diante. Outro filme de prostituição que eu mostro para vocês é a La Belle de Jour, que é a Catherine Deneuve, lindíssima, e que ela gostava de, à tarde, casada com um homem deslumbrante, rico, e à tarde ela gostava de encontrar homens, havia esse lado de prostituição. Era um desejo dela, se quem viu Ida Furacão. Né? Aquela personagem ela vai à prostituição porque ela quer ir para a prostituição. Mas a Sister Hong não queria ser isso porque lá na China também é crime. Então esses homens se deslocavam e chegavam nessa casa. E eles chegavam assim, tem um homem que levou uma melancia como parte desse presente para ela, teve um que levou peixe, tinha um que levava leite, tinha umas coisas assim meio dramáticas. E o público que ela atingia, já como uma mulher mais madura, ela não era madura, acho que ela se vendia como uma mulher de 30 e poucos anos, madura vai ser mais eu, de 50, mas ela era mais velha. O público básico dos homens que iam ir lá encontrar com ela eram muitos jovens, universitários, turistas, homens mais... o público que ela encantava era de homens que, em princípio, numa bobagem de raciocínio ou de quem vê de fora, fala assim, mas ele não precisa disso, como se alguém realmente precisasse. O desejo de sexo, assim, é o desejo de sexo. E eles não iam atrás da prostituição, eles iam atrás de uma mulher que queria o sexo. E eles estavam afim de um sexo rápido, dentro de algumas perversões de cada um. Tinha gente que pedia para ser amarrado, tinha gente que pedia uma série de coisas. E ela recebia esses homens. Só que eles tinham visto ela por um vídeo. E quando chegam realmente, não tem filtro que lhe resolva. O teor das conversas que ela tinha com esses homens é desconhecido. Não acredito que ela falasse que ela era, na verdade, um homem. Porque quando eles chegam ali, você vai ter uma mulher mais velha do que eles imaginavam, porque a Sister Hong usava para se comunicar com esses homens alguns filtros e uns simuladores de voz. Então ela ficava muito mais feminina quando eles viam pelo vídeo. Pessoalmente, não vai rolar, você não vai pôr um monitor na tua cara e falar, sou esse, né? Quando eles entravam, alguns deles, inclusive, ela recebia com máscaras. Quando tudo isso começou, a gente não consegue descobrir, a polícia não liberou. Por quê? Vai se descobrir, já mais pra frente, já antecipando, dizem que mais de 1.600 homens vão cair nessa arapuca que ela inventou, essa Sister Hong. A polícia não confirma. Ela diz que não é esse número, mas ela não diz que é um número menor. E com a primeira vítima dela, ele tem, né, a gente vai descobrir daqui a pouco quem é de fato esse Sister Hong, já era um homem quase com 40 anos. Há quanto tempo ele vive essa personagem? Beto, ele é uma travesti. Não obrigatoriamente, porque o real autor, a sensação que se tem é que ele vive uma personagem travestido de mulher. Então esses homens com quem ela encontrava ali pelos aplicativos, chegavam na casa dela, gente, você tem os vídeos, o homem de melancia na mão. Eu não vou mostrar vídeos com o rosto desses homens, porque eu não vou compactuar com algo que eu não gosto. Eu detesto exposed, eu não suporto vazamento, eu não gosto. Então eu não vou mostrar, eu vou mostrar algumas coisas dela, do que der para eu encontrar pelas mídias sociais, e não vou ficar pondo blá na cara de ninguém, porque isso dá um trabalho. Então, assim, eu vou mostrar aqui as coisas e eu vou contando pra vocês. Se você quer muito ver, se eu entrar no TikTok, principalmente, colocar Sister Hong na busca, você vai ver 500 mil vídeos. Você não vai ver os vídeos de sexo, mas você vai ver os vídeos dos homens chegando, o homem com a melancia, o homem com leite, o homem com peixe. Tem turista, tem um vídeo de um turista, que eu acho que ele é indiano, e eles começam a conversar pelo tradutor.
Dizem que ela tinha um bafo horrível. E ele tá com o celular, o cara vai estar saindo. Eu não sei nem, sendo homem ou mulher, como é que ele conseguiu ir adiante. Porque assim, uma pessoa com bafo, gente, eu sinto muito, beijo, tchau. Mas esses homens chegavam, quando eles entravam naquele apartamento, não era a Sister Hong do aplicativo que eles viam. Era um homem se passando por mulher e muito mal ajambrado, por sinal. Não dá para uma pessoa me convencer que quando esses homens chegavam naquele apartamento, apertado, cheio de coisa, que ela fumando o tempo inteiro, não percebiam que ali não existia. Vamos dizer que assim, eles conversaram com uma mulher pelo vídeo, chegaram lá e não é aquela mulher. Porque, nitidamente, o que eles falavam pelo vídeo não era o que eles estavam encontrando, mesmo se fosse mulher. Mas naquele caso, quando você vê os vídeos, gente, é óbvio que não é aquilo que eles viram no vídeo. É óbvio que é um homem com peruca, é óbvio que ele tem uma maquiagem. Ele me lembrou a mulher da Casa Abandonada. Parece que ele passou hipoglós na cara e passou batom. Para alguns, com alguns ela recebia de máscara. Ficava com a máscara. Mas muitos ela está sem a máscara, que fica mais evidente ainda. Tem homens que passam a mão no rosto dela para entender que é aquela massa branca, ela tira. Ela não se permite muito ser tocada, porque ela sabe que ali a casa vai cair. Mas esses homens, quando chegam nesses apartamentos, eles permanecem. Eles levam a melancia fica lá e eles vão transar com ela. Como eles transavam, só vendo o vídeo até o final, eu não vou me permitir a ver esse tipo de coisa. Mas assim, tem coisas que para ela fazer sexo oral, ela mandava o homem lavar o bodegão dele, ela tinha uma coisa de ficar muito de costas para eles, ela tinha uma coisa de não ser tocada, ela tocava. Talvez isso, inclusive, já tivesse sido avisado desde o início das conversas. Ó, só eu toco, meio dominatrix, faço ideia. E esses homens ficam ali. Só que eles não fazem ideia de que, na verdade, aquele encontro sexual no meio da tarde ou no meio do dia era um encontro para ela, Sister Hong, gravar sexo e vender como, qual que é o nome dele? Como Diao, o verdadeiro Sister Hong. Ela vendia, a Sister Hong fazia então o quê? Quando os homens chegavam, e ela grava desde a chegada, os caras chegavam, dava a melancia, o peixe, o leite, isso, aquilo, você tem um vídeo por completo, ela deixava uma câmera escondida, um celular, não sei como é que ela gravava isso, atrás de uma torneira, você vê bem essa torneira. E esses homens não percebiam que estavam sendo filmados. E lá eles exerciam o sexo que eles queriam fazer ali com aquela senhora que era, na verdade, um homem. E não é o fato dela de ser uma travesti ou não, é o fato que ele não é. É um homem vestido de mulher para fazer, na verdade, um comércio. Ele gravava as cenas de sexo com esses moços que ele encontrava lá, principalmente muito jovens ali. Gravava e vendia em algumas plataformas fechadas de sexo. Ela vendia, pelo que eu entendi, eu não sei se a assinatura era de R$150 por mês ou cada vídeo custava, em média, R$150 por mês. Seja um ou outro, se ela tiver bastante cliente pagando ali, ela ganha uma bela grana. E isso vai fascinando ela, porque ela vai conseguindo ter cada vez mais esse tipo de público. Não sei se o público sabia que ali era uma enganação, ou se ela vendia como sendo um vídeo de um sexo entre um homem e uma travesti. Eu não sei como ela vendia esses vídeos para os clientes. Não sei se quem comprava sabia de toda a história. Mas ela foi nessa atuada, dizem, como eu falei já, que foram mais de 1.600 homens que passaram pela mão dela. Quando começou, também não sabemos. A polícia, já falei, a polícia ainda vai... Talvez, eu acho que... Porque esse caso tende a morrer. Ele tende a ser um caso de explosão de TikTok, sabe assim? Depois ele decai e ele some. Meio como foi Bebê Reborn, que foi uma... E aí não dura, essas coisas não duram uma semana. E ela vendia. Esses vídeos começaram a vazar, a sair dessas plataformas que ela tinha controle. Porque, óbvio, vídeos como esse, o cara paga, se for uma mensalidade, paga R$150, ele grava tudo aquilo, como fazem com os meus vídeos, e tá cheio de corte errado no TikTok, tá cheio de gente pondo parte 1, parte 2, não pode, isso não pode
Não pode, eu não autorizei, não pode. Pode fazer uns cortes, tal. Agora, pegar toda a minha entrevista, baixar e pôr no TikTok, parte 1, parte 2, parte 3, como se tem gente fazendo como se fosse o canal deles, como se fosse o canal Beto Ribeiro fosse aquela pessoa. Isso é mentira. No caso da Sister Hong, também isso acontece nas plataformas de sexo. As pessoas gravam e vão piratear e ganhar dinheiro em cima do trabalho do outro. E esses vídeos começam a viralizar, principalmente no Reddit e no Telegram. As pessoas começam a principalmente ali, pela China, né? Onde era o público dela original. Muitas pessoas começam a se reconhecer nesses vídeos, porque claro que quando esses vídeos começam a viralizar, começa a vir junto todo um deboche de quem assiste. E as pessoas começam a se reconhecer, porque não tem blur na cara, os vídeos são com as pessoas com a cara limpa. E não só os homens que estão naquela situação começam a se reconhecer, e muitos passam a entender o que viveram, como namoradas e esposas daqueles presenteadores da Sister Hong, reconhecem os seus devidos maridos e namorados. E começa uma confusão jurídica aí, porque aí passou a ser um crime. É crime, inclusive, quem baixou o vídeo dela e distribuiu. Mas é crime o que ela fez. Por quê? No caso da Sister Hong ou do Jiao, que é daqui a pouco eu passo um pouco por ele gravou sem consentimento e vendia. Então, o crime principal dele, que daí imediatamente ele vai ser preso, o crime dele maior é de divulgação de material obsceno. Esse crime na China, pelo que eu levantei, pode pegar até 10 anos de cadeia. Que é muito mais perigoso do que a prostituição. Eu não sei se na prostituição somariam de 10 a 15 dias por cliente, não faço ideia. Mas o fato é que a prisão foi uma prisão imediata. Por quê? Muitos homens começaram a denunciar ela, a Sister Hong, e também essas esposas e namoradas que romperam com seus respectivos parceiros. Foi-se descobrir então que essa Sister Hong é um homem de 38 anos chamado Jiao, parece que é o sobrenome dele. A polícia não divulgou toda a biografia. Quem é esse homem? De onde ele veio? Ele trabalhava, não trabalhava? Ele é casado, não é casado? Porque de repente porque muitas dessas pessoas têm uma vida paralela. Então ele podia ser Sister Hong das 9 às 4 da tarde e ser o Jiao em casa com mamãe, papai, titio, titia, mulher, esposa e filhinho. Porque as pessoas fazem muitas vezes essas coisas. Então a gente não tem muita noção quanto que ele tinha, de fato, quantas máscaras sociais esse homem exercia. Também foi divulgado, quando começou essa explosão, de que ele, além de se passar por uma mulher, enganar os seus pretendentes, pedir presentes tipo melancia e gravar eles sem consentimento e vender esse material, ele também teria passado HIV para essas pessoas. Isso foi realmente crucialmente desmentido pela polícia. Então, assim, ele não tem HIV e ele não passou. Se ele não tem ou tem, ele não passou. O HIV não faz parte. Foi um chantilly a mais que colocaram em cima desse bolo do escândalo da atualidade das mídias sociais. E essa é a história da Sister Hong. Por quê? É uma mentira. Agora, gente, de verdade, o cara chega naquela casa e continua. Ninguém é menor de idade. É todo mundo maior de idade. Não dá. Né? Não dá. Porque, de novo, só o fato de não ser a pessoa que você viu no vídeo já vai embora. Seja homem ou mulher, você fala, mas você só toma tenência, né? E é uma coisa muito... Os vídeos têm umas coisas que as pessoas se comunicam muitas vezes com a ponta e faz assim. Porque acho que tem pessoas às vezes com outras línguas. Ai, situação. Só que o sexo é universal, então você não precisa conversar a língua da pessoa para exercer esse prazer. Apenas você tem que ter certeza do que você quer desse prazer. Porque, 1.600 homens, se verdade for esse número, que sejam 600, 1.000, 400, mas essa quantidade de homens que já foram, esses vídeos foram vazados, é muita, é mais de centena. Então, assim, todo mundo foi enganado? Não. Era o prazer de transar com a Sister Hong. O problema nessa história toda é que eles foram filmados. Porque se não forem sim filmados, não tem nada disso.
E por isso que eu digo, para mim o problema dessa história, o crime real da história é ela gravar sem consentimento e vender. Ela ou ele se passar por mulher, atrair esses homens e ter o prazer que quiser ter, gente, isso em moralismo eu não entro. Porque moral seu é um, meu é outro, eu acho que eu não me meto na vida do meu vizinho, ele não se mexe na minha vida, eu não me meto nos prazeres dos outros, eu respeito todos e não me forcem a exercer o seu. Também tem esse carinho mútuo. Você gosta de transar no lustre, vai transar, agora não vem transar no meu lustre, né? Porque eu gosto do meu lustre. Não me faça subir ao lustre, eu não tenho nem idade mais para isso. Então, assim, cada um no seu bel prazer, todo mundo vive bem. E de verdade, uma pessoa que vaza e que divulga e que já quando divulga já carrega nas tintas e já coloca todo o seu delírio de poder ser maior que o outro porque ele não está no vídeo, isso é uma chatice. Essa é a história da Sister Hong. Você já conhecia? Você foi lá no TikTok ver? Se você não conhecia, você vai no TikTok, volta aqui e comenta o que você achou dos vídeos. Só não divulgue, gente, porque tem o rosto das pessoas. Aí é uma sacanagem com quem estava ali no escurinho daquele apartamento com uma melancia na mão. Isso aqui. Ai, gente, uma melancia. Quem diria que uma melancia seria presente para transar? Eu achava que era vinho. Não, melancia. Ai, fantástico. Então é isso. Espero ver vocês daqui a pouco. Tem vídeo todo dia. Agora, daqui a pouco, toda hora e todo momento. Tá já. Até já.